Não. Bem, boa noite, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e vamos então ler aqui o nosso último parágrafo. Então, tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma, né? Quer dizer, aqui ele explica bem que todos nós estamos aqui, né, sempre com que ele fala, uma função definida, né? Nós temos um processo de evoluir, né? De aprender, né? Aprender e evoluir. Né? E quando nós conseguimos ouvir mais do que falar, quer dizer, isso é bem oriental, né? Fazer aquela meditação, você ter aquele olhar para dentro, ouvir a si próprio, né? Então você tem uma conexão melhor consigo mesmo, né? Você consegue até saber, vamos dizer assim, entre aspas, né? O que tem para mim na vida, qual é o meu propósito de vida, vamos dizer assim. Mas isso a gente tem, por isso que é importante, né, se calar, ouvir mais do que falar. Quando nós falamos demais, sem dar tempo de ouvir, até a própria consciência, porque ela está sempre nos chamando, né, nos alertando, né, a gente acaba não fazendo o que é o certo ou o necessário. E, principalmente, quando a gente se torna raivoso, está se irando, né? Aí a gente não consegue achar nada, a gente se perde no caminho e não vai a lugar nenhum, não aprende nada, né? E só fica se desgastando emocionalmente e moralmente também, não é? Certeza. É isso mesmo, né? É esse ouvir interno, né? Que eles chamam de self em psicologia. Né? Então, a gente fica, às vezes, muito agitado, muito, né, ansioso, e toda hora tem que estar no celular, tem que estar fazendo alguma coisa, não consegue dar uma parada para ler um texto com calma, fazer reflexões. Não é? A pessoa fica... Eu vejo as pessoas muito ansiosas. Tem gente que diz que não consegue fazer uma prece, não consegue terminar uma prece. Ó, tem uma literatura da Teresinha de Jesus, que é Teresa de Ávila, né? Que ela fala que sobre as loucas batendo panela, um negócio assim, quer dizer, é uma questão interna. Você não consegue ter uma paz, um sossego. Às vezes eu tento, eu não consigo levar isso a sério. Eu gosto muito de ler, fazer reflexões, mas assim, de você parar e focar num ponto e tentar manter o foco, você está entendendo? Para fazer um exercício mental, é muito bom. Às vezes que eu consegui fazer, tu se sente melhor, você se serena. Isso é um exercício que traz serenidade. O Vitor estava falando aí em relação às crianças. Quando eu fui morar no Guarará, a minha netinha tinha 2 anos, a mais nova. Pô, foi muito difícil. Qualquer coisinha eu me estourava com elas. E aí o tempo foi passando, eu fui, pô, peraí, isso aí não vai ser legal, eu não vou poder, entendeu? Aí eu fui me asserenando, o local também ajuda, né? Lá é um sossego, é um silêncio, é tranquilo, né? A temperatura mais amena. Então, eu fui me serenando, eu sempre gostei de ler, de estudar aqui também, mas lá eu fui... E, olha, isso é um exercício, você vai adquirindo uma serenidade, uma certa tranquilidade. Eu costumo dizer que hoje, para brigar comigo, eu estou dando mais trabalho, né? Não é, até o modo de você reagir quando alguém fala alguma coisa contigo é diferente. Você está mais tranquilo. Você está entendendo? Se alguém no trânsito te xinga, você, meu irmão... Aquilo não, você vai se surpreendendo.
E você vai vendo que a coisa, de fato, surte efeito. Mas é uma coisa que tem que partir de nós, o exercício, a meditação, isso que foi dito aí, de você, né, fazer reflexão. Isso é importantíssimo. E eu vejo, as pessoas estão muito agitadas, parece que estão ligadas em 440. Não pode falar nada. Tudo eles se arrepiam, tudo é um problema sério, um nível de milímetro, uma coisa assim, sabe? Não se pode falar nada. Eu fico observando, meu Deus, entendeu? Então, é difícil por causa disso. Né? Isso é um exercício. Se você leva a sério, você vai ver. É interessante isso, né? A gente vai aprendendo na literatura algumas coisas, e se a gente tiver realmente uma disposição de botar em prática algumas coisas, a gente vai ver com o tempo, ó, que realmente a coisa funciona. Funciona. Não é? É impressionante. Mas tem que ter a vontade de fazer, né? E nem todos acreditam, não aceitam, é complicado. Uma coisa que eu já aprendi na vida é que nos momentos, às vezes, mais difíceis, se você entrar em desespero e querer buscar a solução rápida, e a coisa só piora, né? Você vai se afundando mais ainda, exatamente por quê? Porque você não está parando para ouvir, né? Você não está parando para refletir no que a vida está querendo te mostrar, o que a vida está te sinalizando diante daquelas situações, diante daqueles problemas, porque se você serenar, se você orar, se você ler cada vez mais, como o Helder falou, porque isso vai te dando já um arcabouço de conhecimento para você conseguir parar e refletir, diante daquelas dores, diante dos problemas, você vai perceber com muita clareza a melhor solução. Só que o problema é que muitas vezes essa melhor solução, ela não necessariamente vai ser a melhor, vai ser a mais rápida ou vai ser a mais correta, mas ela vai ser a melhor. E para você enxergar ela, para você perceber que muitas vezes é necessário esperar ou é necessário fazer um sacrifício, você tem que ter essa reflexão, você tem que ter esse arcabouço de conhecimento, porque senão você não vai enxergar, porque senão você só vai correr atrás daquela solução que é aparentemente a mais rápida, a menos dolorosa, e que não necessariamente é a melhor. E, pelo contrário, geralmente ela não resolve e o problema se agrava. Só que realmente é preciso muita paciência, é preciso muito conhecimento, muita reflexão para você não se desesperar, né? Não entrar nesse desespero e conseguir refletir diante do problema. É treinamento também, né? Você vê, tem no livro Sexo e Destino, tem lá aquela menina, quando ela entra na farmácia, né, que vai comprar remédio lá para tentar o suicídio, mais ou menos isso. O André Luiz, ele tenta intuir alguém ali em volta para fazer alguma coisa para tentar evitar aquele problema. E ele diz que não conseguiu, porque estavam todos pensando em sexo, ó, porque o homem fica na rua igual um vira-lata, né? Se for um míssil teleguiado, e se for disparado, bate numa bunda. Entendeu? Então, a questão e ele pensando em dinheiro, pensando em coisas inferiores, as paixões, é futebol, é mulher, é não sei o quê, é sexo, está lá no livro. E ele não conseguiu intuir ninguém. Então, tem isso também, porque a gente fala muito de obsessão, mas os espíritos bons também estão tentando te influenciar. Ó. É uma questão de sintonia. Então, se você tem o hábito de ler o Evangelho, fazer reflexão, aquilo está tudo fresquinho na tua mente. E mesmo na rua, né, dentro de um ônibus, você pode lembrar daquilo que você estudou, ir fazendo reflexão. Ó, você pode estar mais antenado. Então, numa hora difícil, os espíritos vão te intuir também para coisa boa. Agora, vai depender de você. A gente está aí tudo desligado, pensando em dinheiro, né, e uma série de questões que... E aí depois quer botar a culpa no obsessor. Mas os bons também estão querendo te influenciar. É uma questão de sintonia. Eu sempre... Aquela questão do Livro dos Espíritos, que influi os espíritos na vida, aí muito mais do que...
Pô, mas os bons também querem te influenciar. O problema é você, são seus pensamentos, as suas ambições, ó, a nossa ligação com as paixões inferiores. Olha como é que é importante. Eu cito sempre um exemplo. Por exemplo, você estuda para uma prova. Aí você vai fazer a prova. Na hora dá um branco, mas você estudou, você sabe. Na hora vai dar um branco, porque nervosismo. Aí você faz uma prece, digamos que um espírito vem para te ajudar a lembrar o que está na sua mente. Ele não vai te dar cola. Ó, você está entendendo? É diferente se eu não estudar e pedir que ele faça a prova para mim. Você está entendendo? É o que Jesus falou, faça por onde que eu te ajudarei. Então, como que é importante você estar sempre lendo o Evangelho? Isso é um alimento. Todo dia você, ou no final do dia, eu gosto de fazer de manhã. Pô, lê o Evangelho, faz reflexão. Eu adoro fazer isso, acordo bem cedo para isso. Isso me alimenta. E, às vezes, eu fico viajando, até brinco aí nos áudios, né? Ah, você que vai viajar para a Europa? Eu já viajo, meu filho. Eu viajo aqui, não preciso ir para lugar nenhum. Eu viajo. E, às vezes, eu vou numa padaria comprar um pão pensando nas coisas que eu acabei de ler. Totalmente desligados, está entendendo? Então, é isso. Então, é importante você estar lendo. A gente perde muito tempo, tudo bem, mas a gente perde muito tempo com novela, com um monte de besteira. Então, você tem que fazer a sua parte. A gente quer... Às vezes, um dia desse, um irmão falou para mim que Joana de Ângeles era muito difícil. Chamou Joana de Ângeles de egoísta. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, se eu quero aprender matemática, eu tenho que me esforçar. Eu não sei aquilo, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me empenhar em aprender. A coisa não cai... E a gente quer o quê? História infantil, quer ver novela, quer essas coisas aí. Por quê? A nossa mente está atrofiada. A gente não quer ter trabalho para nada, a gente está acomodado. Está acomodado, isso dá trabalho, Vitor. Isso dá trabalho. Ler um texto da Joana é maravilhoso, você tem que ler várias vezes, você tem que pesquisar, você tem que entrar na nomenclatura, você tem que... é trabalhoso, mas é maravilhoso. Se você quer aprender matemática, tem que ser assim. Se você quer aprender o Evangelho, aprofundar, você tem... A doutrina espírita, cara, quantos espíritas já leu as obras? São poucos. Tem muita gente falando coisa que não sabe, que não leu as obras, você está entendendo? Pô, a gente é espírita e não leu todas as obras, mas sabe a novela de cor, sabe o Big Brother, sabe tudo, a fofoca da política, isso a gente sabe de cor e salteado. Agora, a questão que também, não é? Claro que é importante saber essas coisas, mas é importante também que a gente se dedique mais a tudo isso. Isso é trabalhoso, porque você vai ter que sair da tua zona de conforto, mas é maravilhoso, eu adoro. Perfeito, perfeito. Temos que nos coçar. Mas como você falou, é complicado mesmo, a gente reclama. Quantas vezes a gente não fala, né? Ah, mas me falta tempo para eu ler um livro, me falta tempo para isso ou para aquilo. Mas se você botar na ponta do lápis mesmo, quanto tempo você fica na frente da TV? Quanto tempo você fica no celular? Quanto tempo você fica na varanda? Quanto tempo você fica vendo futebol? Quanto tempo você fica vendo Netflix? Sei lá o quê. Você vai botando isso tudo na ponta do lápis, você vê ali, pô, mas não tem 1 horinha por semana que eu possa me dedicar ao estudo do Evangelho? Não é possível. Não é verdade, não é verdade. Eu garanto que 99% vai achar, vai encontrar essa 1 horinha disponível. E creio eu que aqueles que realmente não têm essa hora disponível, que são os que mais sofrem mesmo, que são mais pobres e perdem horas e horas no transporte público, garanto que, se bobear, esses que realmente teriam uma desculpa verdadeira, esses acham tempo. Esses arrumam um tempinho para refletir, para estudar. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, tem quase todas as obras da codificação, tem todas em audiobook. Todas. Hoje só não... E, olha, é maravilhoso. Eu me lembro que a última vez que eu li Paulo Estevam, eu li o capítulo e escutava. Eu li o capítulo e escutava. Eu escutava o capítulo e... eu fui... Entendeu? Cara, se a pessoa não tem tempo de ler, ou tem
Pô, bota em audiobook, baixa no telefone, vai ouvindo no ônibus. Usa a tecnologia a favor, né? Com certeza. É maravilhoso. A revista espírita, cara, tá tudo em audiobook. Só não escuta quem não quer. E elas leem muito bem, pausadamente. Dá para você entender muito bem, cara. É maravilhoso. Eu fico trabalhando, fazendo minhas coisas, escutando isso o tempo todo. Entendeu? Tem que dar trabalho para o obsessor, né? Eu digo que hoje a tecnologia é exatamente, né? A gente usa ela para ocupar nosso tempo, só que a gente usa mal, né? E ela veio exatamente para acabar com todas essas desculpas, né? Bem, a gente tem um exemplo aqui, né? O nosso estudo hoje, né? A gente, graças à pandemia, meio que houve uma adaptação aí que tornou o estudo virtual. E, no entanto, o quanto é difícil, né? O quanto às vezes fica difícil de reunir todo mundo, uma horinha, sendo que quando o centro era físico, todo mundo se reunia naquela mesmo horário e dava tempo, né? Então, como é que agora não dá? Sendo que agora você nem tem mais, agora você não tem nem mais o tempo que você perdia para se deslocar até o centro. Porque você, além do tempo que você estava no centro, você tinha que ir até o centro e depois voltar para casa. E nem esse tempo você perde mais. Então, em teoria, se você se organizar, ficou mais fácil. Era tipo, se lá no centro tinha 20 pessoas, era para aqui online ter 40. Porque, em teoria, melhorou, ficou mais fácil, menos o empecilho. Só que não, na nossa invigilância, na verdade, o fato da gente não sair de casa para ir ao centro deixa a gente se deixa levar pelas outras coisas que tem em casa, né? É a televisão, é sei lá o quê, ou até mesmo pessoas que deixam de vir para fazer alguma obrigação mesmo, assim, de trabalho de casa, mas que aquele trabalho poderia ser feito em outro horário, assim como você faria se você tivesse que ir fisicamente ao centro, porque você ia ter que parar para ir no centro e depois você ia fazer aquela tarefa. Então, você pode, é só se organizar, é só a gente, como você deu o conselho, passarmos a usar a tecnologia com mais inteligência e a nosso favor. Se antes a gente não tinha tempo, agora a gente vai ter tempo graças à tecnologia, mas é preciso usar com sabedoria, usar com consciência. E querer, né? E querer. Esse é que é o problema. Perfeito, exatamente. Bem, vamos então, mais alguém que queira complementar? Leninha. Ana. Eu ia falar, Vitor. Pode falar. Quando ele fala aqui, né, ouvindo sempre, pode estar certo de atingir serenamente os fins que se destina. Mas falando, é possível que se abandone o esforço ao meio e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Isso também a gente tem que levar para o nosso dia a dia, né, para o nosso convívio familiar. Porque, às vezes, assim, hoje em dia, todos nós trabalhamos, né, tanto a mulher quanto o homem. Às vezes você chega um pouco mais irritado em casa, ou a sua esposa, né, por causa de trabalho, por causa né, do andamento do trabalho, às vezes dá um pouco mais de irritação, e você chega em casa, você transpõe aquilo para quem está no seu convívio, né? Então, assim, pelo menos aqui em casa eu faço assim, eu sempre chego na frente, Evaldo chega depois, e como ele trabalha com trânsito, com certeza ele se aborrece um pouco mais que eu. Então, quando ele chega assim, irritado e tal, o que eu faço? O que eu falo para ele? Ó, vai tomar seu banho, lava o seu cabeça, depois você vem conversar. E aí, é assim que se faz. Mesmo assim, se houve algum transtorno, houve algum desconforto no falar, na hora de dormir, eu faço isso. Eu nunca durmo sem dar o beijo de boa noite. Por quê? Porque quando você acorda, você já acorda com outro ânimo. Quando você não dá o beijo de boa noite, ou não fala com a pessoa conforme tem que se falar, né? Desejando uma boa noite, desejando um bom sono, né? Um sono de paz, você já acorda com aquela animosidade. Né? E não é só com o marido, com a esposa, é com os filhos, é com os irmãos, é com os pais. Né? Então, assim, nós temos muito que levar isso também para dentro do seio familiar,
porque nós pecamos muito também, né? Quando a gente chega, e às vezes irritado com algumas coisas, e às vezes o falar, né? O modo de falar, o modo de se expressar, né? Leva a outra pessoa às vezes não está também muito bem, e aquela receptividade vai ser de uma outra forma, com uma agressividade, então a gente tem que ter muito cuidado. E quando fala que nós temos, né, que refletir ao falar, né, pensar, né, analisar realmente como a gente está falando, como a gente está colocando as palavras, para a gente realmente colocar as palavras corretas no momento correto. Eu acho que, eu escutando a irmã aí, a Ana, eu me lembrei de uma coisa também, né? Que é a questão das promessas. O Emmanuel fala que a gente vem com, né, alguma coisa definida, né? Então, eu falo muito com a minha filha sobre isso, a gente conversa, né? Às vezes eu brinco com ela, pô, Juliana, nem eu mais estou conseguindo lidar com as promessas que eu nunca cumpro. Então, eu acho que também falar menos, entendeu? E tentar botar em prática alguma coisa. Porque tem coisas que é o tempo mesmo, mas tem coisas que eu acho que já passou da hora. Tem coisas que a gente precisa realmente tomar uma atitude para mudar. E não são tão difíceis. A gente é que coloca uma dificuldade, porque os espíritos dizem que, na realidade, a gente não quer coisa nenhuma. É tudo de boca para fora. Então, eu acho que essa questão também, porque a minha filha mesmo tem essa mania de ficar com essas promessas o tempo todo. Vai vir o final do ano aí, ó, que eu acho uma data legal para a pessoa fazer uma... Entendeu? Eu acho legal. Né? É um ciclo. É o final de um ciclo, um começo de um ano. Então, mas, pô, que não fique nas promessas, pô. Por exemplo, quem fuma, quer parar de fumar, pô. Será que... Você está entendendo? Eu fumava, tem uns 27 anos que eu não fumo, eu parei de beber e eu estou lutando por um monte de coisas, que tem coisas que eu sei que já passou da hora. Tem coisas que é o tempo, não adianta, você precisa do tempo. Mas tem coisas que eu sei que eu posso mudar, ó, entendeu? Que não são tão difíceis, que depende da minha boa vontade, depende da vontade verdadeira. E fica só nas promessas. Entendeu? Só promessa, 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 promessa. Entendeu? E outra coisa, Ana, que também você falando isso aí, me ocorreu aqui, às vezes, como a gente fala é verdade. Eu acho que tem muito que melhorar nesse sentido. Mas, às vezes, você fala de um jeito, você vê, quando eu estou falando no grupo da tarde, ali, dos estudos, quando eu falo ali, eu falo de um jeito. Mas, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu não falo daquele jeito. Não é daquele jeito que eu falo. É diferente, é totalmente diferente. Eu sei se a pessoa quer me ouvir ou não. Eu exercito isso tudo. Lá no centro, a gente estuda, né? A gente tem que dar um espaço para o outro, tem que dialogar, tem que ter um pouco de tranquilidade. Quando tem um irmão que não aceita aquela ideia, a gente tem que ter muito jogo de cintura, entendeu? E, às vezes, você fala de um jeito no grupo, assim, no estudo, eu acredito até que tem muita gente que pensa que eu sou um ditador. E se você perguntar às pessoas que convivem comigo, eu acho que eu sou até exageradamente ao contrário. Eu detesto tomar conta da vida dos outros. Aqui em casa, cada um faz o que quer. Eu sei das minhas obrigações, eu tento fazer as minhas, até faço as deles em pouco. Mas eu dou a liberdade. Eu detesto ficar acompanhando a vida das pessoas, ficar policiando, detesto isso. Quem convive comigo sabe disso. Entendeu? Agora, quando eu vou falar no grupo, eu tenho esse meu jeito de falar, entendeu? De colocar minhas ideias. Mas não é sempre assim que eu falo. Quando eu vou fazer palestra, já é um outro tipo de fala. Aí eu já tenho uma outra jeito, né? Embora eu gosto do meu jeito. Mas quando eu vou estudar presencialmente, às vezes eu me imponho, mas eu também, em casa, já é uma outra situação. Né? E vai depender da pessoa. As pessoas que convivem com a gente vai conhecendo elas. Então, a gente sabe como é que pode falar com um de um jeito, como é que o outro de outro. Aquele mais melindroso, você tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, que é o que acontece com o jovem. Né? O trabalho com o jovem é totalmente... Você tem que ter muito... Jogar ideias, puxar deles, como é que está sendo dentro do trabalho, se alguns trabalham, dentro de casa, com os pais, com os irmãos, se teve algum problema, tem aqueles que estudam, como é que está a relação com os professores, aí eles começam a contar, entendeu? E a gente ali com o evangelho, mas
tem que ter, entendeu? A gente vai trabalhando isso e também dando espaço para eles também falar, né? Claro, eles têm que falar até mais do que eu. Né? Eu falo pouco, né? Mas é porque você já ouviu muito, né? Então, aí fala com propriedade. Então, estamos no finalzinho do nosso estudo, né? O tempo também já está se encerrando. Então, eu convido o nosso irmão João, que está escalado para a semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento, para finalizarmos o estudo da noite de hoje. O estudo agora é só o ano que vem, hein? É verdade. Esse ano não tem mais, só ano que vem. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso irmão Jesus pelos ensinamentos que ele trouxe para nós. Nós possamos pôr em prática, vivenciar, que nós possamos ter ouvidos de ouvir e aprender tudo antes de poder e refletir antes de poder falar. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos vocês, as famílias. Como o João falou, até o ano que vem. Fiquem com Deus e um feliz ano novo para todos. Em família, com Jesus. Ana, para vocês. Tudo de bom. Com fé e esperanças renovadas, viu? Amém, amém. Oi, ó. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo.